Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, apertem o sininho, dê o like e ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é: livro investiga campanha do combate ao preconceito da brigalização, né? Então, eu lancei o livro Esses Intelectuais Pertinentes, né? Analisando todo aquele discurso em suas principais fontes, em seus principais textos, todo aquele discurso em prol da brigalização. Ou seja, durante um tempo, né, entre os anos 90 e mais ou menos até 2016, mas de maneira mais intensa entre 2002 e 2014, uma geração grande de intelectuais, de artistas, de famosos, coisa assim, foi defender a brigalização como se fosse uma suposta cultura verdadeiramente popular, entre aspas, né? Era uma choradeira, era um discurso supostamente contra o preconceito, né? Era uma reação contra as críticas que não só a música, mas a chamada cultura brega popularesca, o tal popular demais, estava sendo alvo de críticas, né? Para reagir, para responder às críticas que essa categoria supostamente cultural estava recebendo, né? E aí, nesse meu livro, eu colhi alguns textos que são exemplo dessa crítica ao brega popularesco no final dos anos 90. E aí depois eu selecionei os principais textos de intelectuais que passavam pano na brigalização e glamorizavam a pobreza, a ignorância, a mediocridade, a idiotização da cultura popular mesmo. Ela era glamorizada. Aparecia no programa de auditório um cara banguela, gaguejando, balbuciando ali, se comportando como um retardado, feito um pobre estereotipado e manipulado pelo poder midiático. E vinha um antropólogo, vinha um jornalista cultural achando isso o máximo. Eles achando o máximo, velhos nos subúrbios, se embriagando de álcool, supostamente para consolar a tristeza. Havia a glamorização da prostituição, que fazia uma disparidade, porque lá no exterior a prostituição é um pesadelo, narrado pelas prostitutas que vivenciaram a violência, a angústia, todo um drama social. E no Brasil não. No Brasil as prostitutas eram algo como um conto de fadas. É uma comunidade de conto de fadas, de mulheres empoderadas, um combo, uma espécie de coletivo de feministas corajosas que derrubavam o machismo através da comercialização do corpo, que também tem um papo que também tem da liberdade do corpo, que é na verdade um eufemismo para a objetificação do corpo feminino, da erotização barata que estimula as ações do machismo, que é a questão dos assédios sexuais, né? Dos estupros. Porque isso, essa glamorização da prostituição, ela favorece mais o machismo do que o feminismo. Só que a narrativa da brigalização, não é só nisso, mas em outros aspectos, inclusive se usava a imprensa de esquerda para defender uma suposta cultura, né, que é a brigalização, o brega popularesco, para defender práticas análogas ao trabalho precarizado. Vinha, por exemplo, um jornalista cultural, um antropólogo,
ou uma intelectual da moda ali, descolada, dizendo que o comércio clandestino, o comércio pirata, o comércio de contrabandeados era o máximo, era uma ação libertária das classes populares. Morar em favela era o máximo, em casas situadas muitas vezes sob pedras, com risco de cair em cima dessas residências, matando todo mundo. Tudo isso, viver na favela era visto como o máximo. A favela era tratada como uma pátria, um país. Era todo esse discurso calhorda, hipócrita, que era vendido até na mídia de esquerda. E era vendido como se fosse combate ao preconceito. Mas essas ideias eram puramente preconceituosas. E aí eu escrevi comentando e citando vários exemplos, inclusive uns ataques que nas redes sociais eu recebi do professor mineiro Eugênio Rage, que se comportava mais ou menos como hoje se comporta o Luciano Hang da Havan, só que em relação ao tema da música brasileira. Ele era o Eugênio Rage era uma espécie de Luciano Hang da musicologia brasileira, só que metido a esquerdista, puxando o saco de Lula e Dilma. Por quê? Porque a esposa dele provavelmente era simpatizante de Lula e Dilma, e porque ele provavelmente seja afiliado da CUT, então ele tinha que ter como protocolo ser um pseudo-esquerdista, mas ele tem um perfil reacionário até hoje, quando ele tá fazendo uns falsos ataques a Jair Bolsonaro. Então, o meu livro também cita tantas coisas como analisando a Santíssima Trindade da intelectualidade bacana, como os santificados Paulo César de Araújo, Pedro Alexandre Sanches e Hermano Viana, né? Um São Pedro, São Paulo, Santo Hermano, todo mundo santificado. Na busca do Google ali só tem texto santificado, só o Mingau de Aço, que era o meu antigo blog, e alguns textos, os blogs derivados, né, o Quilociclo e o atual Linhaça Atômica, que faziam as críticas, né? Faziam as críticas, derrubavam, tiravam esses ídolos do pedestal, do altar ali, né? Porque essa campanha toda da brigalização, ela fez com que os intelectuais envolvidos fossem santificados. Era um elogiando o outro, era cineasta elogiando o antropólogo, que elogia o jornalista cultural, que elogia o outro antropólogo, que elogia a cineasta, que elogia o cantor, que elogia a atriz, que elogia o modelo, que elogia a socialite, que elogia o estilista de moda, tudo mais, envolvendo o funk, envolvendo o brega dos anos 70, envolvendo o tal do sertanejo, envolvendo o forró brega, envolvendo o tecnobrega, tudo mais, é todo um sistema de clientelismo mesmo, né? E aí, esse meu livro, esses intelectuais pertinentes, é justamente isso. O título é uma paródia de um artigo do antropólogo baiano Milton Moura, que ele falou lá ele colocou o título de Esses Pagodes Impertinentes, né? Ele passando o pano no pagodão da linha do El Chan, né? E de grupos que depois se tornariam mais conhecidos, como o Pissirico, a Harmonia do Samba, e além dos próprios grupos que estavam junto com o El Chan, como o Terra Samba, Companhia do Pagode e tudo mais, né? Um momento de grande mediocrização, estupidificação cultural mesmo, ali, que, no entanto, uma geração de intelectuais que não deixam de ser uma elite, uma aristocracia intelectual, apesar deles se autoproclamarem mais povo que o povo, eles decidiram passar pano, decidiram fazer uma campanha de defesa que, no fundo, teve fins mercadológicos, mas que teve também a consequência de tirar o povo das manifestações sociais, das mobilizações políticas, se aproveitando também do vazio da conscientização política que as esquerdas não fizeram para o povo, porque as esquerdas também passaram pano nessa intelectualidade para brega e foram passear nesse cavalo de Troia. E aí eu explico nesse texto que isso criou as condições de esvaziamento
das manifestações populares, isolando os debates das forças progressistas, e aí criou condições para o golpe político de 2016, né? Ou seja, toda aquela choradeira de Paulo César de Araújo dizendo que o brega não tinha reconhecimento na música brasileira, tudo isso ele criou todo um caminho que gerou a derrubada de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro. Aí eu explico muito sobre esse texto e eu gostaria que vocês fossem procurar na Amazon, no portal da Amazon, esses intelectuais pertinentes e adquirissem, ainda que seja pelo e-book. Mas também peguem o livro impresso, que é bem legal haver uma brochura dessas, né, ali colocada na estante, né, do quarto, né, fica bem legal. E também quando faltar energia elétrica tudo mais durante o dia, né, ou se faltar internet também em casa, tudo mais na noite, então tem o livro impresso para ser lido, né? Aí essa grande vantagem que tem o livro, o material em papel, né? Então, esse é um livro, esses intelectuais pertinentes, é um livro muito importante para entender toda essa campanha do suposto combate ao preconceito, que na verdade só provocou a hegemonia da música popularesca e da cultura popularesca, que degradou o país e criou as condições para o golpe político de 2016. Então, conto com vocês, conto com a colaboração de vocês para adquirir esse livro, procurando na página da Amazon, né? Tem um certo esforcinho, né, tudo mais para obter o livro, mas embaixo talvez eu vou ajudar e botar o endereço desse livro para vocês adquirirem, mas não deixem de adquirir, tá? Tá certo? Um grande abraço a todos e até lá!